Então vamos ver agora outra abordagem à previsão de estrutura terciária, que é esta ab initio. Portanto, o que nós tivemos a ver anteriormente foi baseado, esta knowledge base, que é baseando no que conhecemos de estruturas, nas estruturas conhecidas, vamos tentar modelar a estrutura da nossa frequência. Portanto, ou por homologia, ou por fold recognition, mas sempre com base na tarefa de encontrar os templates mais adequados. Aqui o que vamos fazer na previsão ab initio é, vamos tentar calcular a conformação final daquela cadeia polipeptídica a partir de algo mais fundamental, considerações mais fundamentais. Portanto, vamos assumir que a sequência tem toda a informação necessária para determinar a estrutura e agora temos essencialmente dois métodos que podemos aplicar. Dinâmica molecular, em que nós tentamos simular o processo de enrolamento da proteína. Portanto, estamos a tentar simular ao longo do tempo, fazer o filme, digamos assim, como a proteína se enrola, e métodos de Monte Carlo, em que nós vamos tentar obter uma amostra do que é que deve ser a população ideal das conformações daquela proteína quando está em equilíbrio termodinâmico. Existem também métodos mistos, nós já vimos na prática, a maior parte dos servidores mais usados para previsão de estrutura terciária misturam estas duas abordagens. Quando há templates, para as partes que há templates e dos templates, para as outras faz-se ab initio. Mas nós vamos ver agora, concentrar especificamente nestes dois, principalmente na dinâmica molecular. Mas primeiro vamos ver porque é que isto deve funcionar. Algumas experiências, já desde 1971, que indicam que as proteínas enrolam espontaneamente. Pelo menos muitas delas conseguem encontrar a sua estrutura ideal, a sua estrutura funcional espontaneamente. Esta foi uma experiência famosa da Huntington em 1961, em que começou com a ribonuclease A e adicionou beta-mercaptoetanol, que quebra as ligações dos pontos de sulfureto. Portanto, esta proteína tem 8 cisteínas, que formam 4 pontos de sulfureto aqui, e ureia, que desnatura a proteína. Portanto, basicamente desenrolou tudo. Se ele depois tirar o beta-mercaptoetanol e só mais tarde é que retirar a ureia, portanto, primeiro permitir que se formem as pontes de sulfureto e só depois retirar a ureia para a proteína tomar a sua conformação, ele nota que reduziu para 1% a atividade da proteína. Portanto, isto está de acordo com o que é de esperar com as 75 combinações diferentes daquelas 8 cisteínas, o que quer dizer que só 1% delas, aproximadamente, é que é a combinação certa. Portanto, se nós não tirarmos a ureia quando tiramos o beta-mercaptoetanol, só tirarmos mais tarde, primeiro vão-se formar as pontes de sulfureto aleatoriamente e quando a proteína enrolar já está na forma errada, só 1% da proteína que está na conformação certa. Mas se ele juntar o beta-mercaptoetanol sem ureia, juntar um pouco só para ir quebrando e formando as pontes de sulfureto, ela volta a recuperar a sua atividade. Portanto, isto é a indicação que a proteína consegue enrolar na conformação certa, portanto, encontra facilmente a sua conformação certa e que depois restaura a atividade quando as pontes de sulfureto corretas são formadas também. Isto, possivelmente, não é verdade para qualquer sequência. Se nós gerarmos sequências aleatórias de aminoácidos, é muito provável que ela não vá formar uma estrutura bem definida e não se vai enrolar uma estrutura bem definida facilmente. No entanto, as sequências que nós encontramos na natureza foram selecionadas para encontrar rapidamente a estrutura que precisam para a proteína desempenhar a sua função. Portanto, naquelas sequências que nós vamos encontrar em seres vivos, não estamos a lidar com sequências arbitrárias, estamos a lidar com sequências que foram selecionadas para ter uma estrutura bem definida. Portanto, pelo menos para proteínas pequenas, isto pode se complicar quando temos proteínas de membrana, ou proteínas que precisam de chaperones, ou proteínas que são aglomerados de muitos monómeros diferentes, mas pelo menos para proteínas pequenas parece que este dogma de Huntington se aplica, em que elas têm uma estrutura única, estável e que cineticamente é acessível. Portanto, se a proteína estiver desenrolada e esperarmos um bocadinho, ela encontra a sua estrutura específica. Agora, um problema é como é que a proteína faz isso.
Uma das coisas que surpreendeu toda a gente quando determinar a estrutura de proteína foi a complexidade. Basicamente, olhamos para aquela estrutura e aquilo é uma confusão, não é uma coisa regular como costumamos ver em moléculas orgânicas, como por exemplo os fluorenos ou coisas assim, não é? Podemos ter aquelas bolas, parecem bolas de futebol ou algo assim, ou moléculas inorgânicas que formam complexos que têm simetria, etc. A mioglobina, quando cristalizaram, aquilo era uma coisa horrível, basicamente. Portanto, isto foi algo que surpreendeu toda a gente, foi a irregularidade daquela estrutura. E nós podemos ver que, se olharmos para a vizinhança de cada aminoácido, não parece ser muito informativa acerca do qual será a posição certa daquele aminoácido, onde é que ele tem de estar. Além disso, temos este paradoxo de Levi-Tal, que é o número de possibilidades enormes para a conformação de uma proteína. Vamos supor que nós temos um péptido com 150 requisitos, 150 aminoácidos, isto dá-nos cerca de 300 ângulos de Hz, portanto o ômega, lembram-se que é rígido, mas temos o psi e o psi que pode rodar. Mesmo que nós consideremos que cada um destes ângulos de Hz só tem 3 posições diferentes, isto dá-nos 3 elevado a 300, ou seja, cerca de 10 elevado a 140 possibilidades. Se nós medirmos a idade do universo em picosegundos, estão a ver a relação. É 10 elevado a 30 picosegundos para 10 elevado a 140, portanto, é impossível uma proteína explorar todo o espaço de possibilidades das suas conformações. No entanto, as proteínas saem a cerca de 5 a 20 aminoácidos por segundo do ribossoma e rapidamente encontram a sua forma. Portanto, este é que é o paradoxo. A proteína não pode estar a explorar sequer uma percentagem significativa do espaço de conformações que tem e, no entanto, encontra rapidamente a forma certa. Portanto, a forma da proteína, a estrutura que ela vai adotar, tem que ser cineticamente acessível a partir do estado desordenado em que ela vai saindo do ribossoma. Portanto, isto é a ideia que nós temos, que tem de haver um funil, digamos assim, na paisagem, na função de energia, tem de haver um funil que leva a proteína de muitas conformações diferentes daquela que começa inicialmente e conduz àquela estrutura nativa que ela tem. E a forma como se julga que isto acontece é por este colapso do núcleo hidrofóbico. Portanto, a ideia é que há resíduos hidrofóbicos que vão tentar juntar-se rapidamente uns com os outros, vão formar elementos de estrutura secundária, que são estruturas estáveis e locais, que vão depois obrigar o resto, ou pôr o resto no sítio certo para a proteína se enrolar. E nós temos alguma evidência de que existe este empacotamento bastante forte nas proteínas. Na verdade, isso foi uma das primeiras coisas também que se quantificou, medindo o volume que cada átomo está a ocupar dentro da proteína, e isto é feito com estes poliedros de Voronoi. Portanto, essencialmente o que se faz é, entre cada par de átomos, ou cada par de pontos, temos um vetor, podemos definir um plano perpendicular a esse vetor, e agora fazemos isso com todos os pares de átomos e obtemos poliedros à volta de cada átomo. Então nós conseguimos atribuir a cada átomo, ou a cada zona do aminoácido, um certo volume que ele está a ocupar com esses poliedros. E com isso podemos comparar a densidade dos átomos, por exemplo, em proteínas, dentro da proteína, e em cristais de moléculas orgânicas. Isto foi essencialmente o que descobriram, que era o empacotamento é praticamente o mesmo. Portanto, dentro da parte central da proteína, os átomos estão mesmo todos empacotados, tal como acontece, por exemplo, num cristal de cloreto de sódio ou algo assim, em que temos um empacotamento forte dos átomos. Portanto, temos basicamente esta visão de como a proteína se vai enrolar, que é condensar-se aquela parte interna hidrofóbica primeiro, que vai arrastando tudo para a estrutura nativa, e isso permite à proteína rapidamente encontrar a estrutura certa, apesar do espaço de conformações ser muito maior do que aquilo que ela pode explorar. Isto é difícil de testar experimentalmente, mas nós conseguimos testar computacionalmente esta hipótese usando estes modelos simplificados, estes modelos de Gray ou Lattice Model.
Inicialmente foram concebidos mesmo para estudos termodinâmicos e podem ser usados para isso. Nós temos uma interação simplificada, temos basicamente resíduos, dois tipos de resíduos, hidrofóbicos e polares. Portanto, o que estamos a contar é apenas o contacto entre os resíduos hidrofóbicos, são aqueles que gostam de estar encostados um ao outro, e temos uma geometria simplificada. Consideramos que em vez de aminoácidos temos só localizações na grelha, todos são do mesmo tamanho, não têm cadeias laterais, nem nada dessas complicações. E consideramos que a estrutura vai estar numa grelha regular. Pode ser, por exemplo, uma grelha cúbica, em que temos cada aminoácido numa célula dessa matriz, ou então podemos ter uma grelha cúbica de faces centradas, fica assim ligeiramente diferente, tem estes ângulos nas diagonais, mas a ideia é basicamente a mesma. Nós estamos a considerar que a estrutura da proteína se vai encaixar dentro daquelas grelhas e vai acompanhar as células das grelhas. Com isto, nós conseguimos ter uma exploração exaustiva das melhores soluções, por exemplo, todas aquelas que minimizam a energia, comparar a distribuição das conformações que minimizam a energia com outras e assim por diante, e conseguimos ter uma noção estatística que nos dá uma ideia, no fundo, da termodinâmica do enrolamento das proteínas. É claro que esta abordagem não nos permite ainda prever a estrutura das proteínas, porque esta simplificação depois fica muito grosseira, fica muito longe da estrutura real das proteínas. Além disso, é também questionável se procurarmos a conformação mais estável é adequado, porque na verdade o que interessa nas proteínas é encontrarem aquela conformação cineticamente acessível. Pode ser um mínimo local, não o mínimo global, podem ficar, digamos, encravadas naquela estrutura, mas permite-nos, no fundo, testar esta ideia do colapso do centro hidrofóbico e parece corresponder depois à realidade. Portanto, a ideia aqui é que deve ser possível nós conseguirmos simular ou calcular este procedimento, porque na natureza é algo que rapidamente ocorre. Portanto, o caminho que vai desde a proteína, conforme sai do ribossoma, até à proteína enrolada, deve ser relativamente fácil de encontrar. Portanto, este é basicamente o que nós estamos a considerar. Tem de haver um caminho fácil de desenrolado até enrolado, o empacotamento dos átomos tem de ser bastante grande, bastante forte, portanto, estas interações locais podem nos ajudar a guiar a procura pela estrutura correta. Portanto, deve ser possível simular este processo mesmo sem ter estruturas homólogas, sem nos basearmos em estruturas já conhecidas. E esta é o que nós vamos tentar fazer com esta previsão ab início de estrutura. Vamos tentar simular a física do enrolamento ou então tentar obter uma população idealizada de todas as conformações estáveis e obter uma amostra dessas. Portanto, basicamente vamos depender de simulação e destes cálculos energéticos e não de homologia, se bem que muitas vezes os parâmetros são calculados empiricamente. Portanto, para ajustarmos os parâmetros das soluções de energia, podemos ter de olhar para as estruturas conhecidas, mas depois não vamos depender de homologia entre a nossa sequência e estruturas conhecidas. Numa abordagem mista, vamos usar essencialmente estas duas coisas. Isto que vimos na aula anterior, da modulação por homologia e por template, e a modulação ab initio. Nós vamos começar pela modulação ab initio, principalmente por dinâmica molecular. Se bem que vamos começar logo por distinguir entre estes dois. Na dinâmica molecular, que é que vamos ver com mais detalhe, nós estamos a tentar simular as trajetórias dos átomos. Portanto, estamos a tentar criar o filme do enrolamento da proteína, vendo instante a instante como é que a forma vai mudando. Estes passos são todos determinísticos, porque nós estamos a resolver equações de movimento, nós temos a direção, a velocidade e a aceleração de cada átomo, as forças a que estão sujeitas, e vamos calculando a posição em cada instante. Isto tende a funcionar melhor do que os processos de Monte Carlo com proteínas e assim, porque normalmente precisamos de solvente e quando temos todas estas moléculas de água à volta da nossa proteína, acaba por ser mais eficiente calcular passinho a passinho o movimento deles todos. No caso do Monte Carlo, nós fazemos uma amostragem
estocástica, aleatória, do espaço conformacional dentro de uma certa população idealizada, por exemplo, de todas as conformações possíveis a uma certa pressão e temperatura ou algo assim. O que nós vamos fazer é, dada cada conformação, vamos fazer perturbações aleatórias para tentar obter outra e vamos selecionando ou descartando conforme há muita variação de energia. Isto é bastante útil para análise termodinâmica, para estudos de populações de possíveis conformações. Tem algumas dificuldades, funciona melhor, por exemplo, se tivermos moléculas no vácuo do que se tivermos muito solvente, porque quando fazemos aquelas perturbações aleatórias com muitas moléculas ao mesmo tempo, tende a haver muitas colisões e há muitas que temos de rejeitar. Mas, essencialmente, a diferença grande é que na dinâmica molecular estamos a seguir deterministicamente o trajeto dos átomos, nos métodos de Monte Carlo estamos a fazer uma amostragem aleatória daquelas conformações. Mas vamos começar pela dinâmica molecular. Nós queremos simular os processos moleculares de enrolamento, portanto, basicamente é uma experiência teórica que nos permite obter alguma informação ou testar algumas hipóteses acerca destes processos. Permite-nos testar também modelos específicos que temos acerca de estrutura ou de alterações conformacionais para estes sistemas complexos e, essencialmente, isto vai se basear em métodos numéricos. Quando nós temos de resolver problemas de cálculo complexos, tipicamente nós tentamos obter uma derivação qualquer analítica que nos permita, num passo de cálculo, obter o resultado. Por exemplo, a fórmula resolvente para obter as raízes da equação quadrática, algo assim desse género. Mas quando nós usamos computadores, não precisamos disso. Portanto, podemos ir computacionalmente para sistemas em que nós não temos uma solução analítica, precisamos é que o computador faça muitos cálculos até encontrar a solução. Portanto, isso será a base da dinâmica molecular. Nós não conseguimos calcular diretamente a estrutura que a proteína vai chegar, mas conseguimos fazer isso passo a passo e ir repetindo os cálculos até chegar ao fim do filme. Então, essencialmente, o algoritmo da dinâmica molecular consiste em começar por estabelecer as condições iniciais. Temos uma estrutura inicial, de preferência sem colisões, temos uma distribuição de velocidades dos vários átomos e das nossas moléculas que reflete a temperatura à qual estamos a fazer a simulação, temos uma densidade e as forças que estão entre os átomos refletem a pressão à qual estamos a fazer a simulação e assim por diante, e depois dessas velocidades iniciais aleatórias, nós vamos calcular todas as forças, todas as acelerações, como é que altera a velocidade e a posição, e agora vamos fazer isso repetidas vezes. Vamos fazendo isso enquanto o filme se enrola. E o que está na base disto são estas leis de movimento de Newton. Basicamente, nós sabemos que a força que está a ser exercida sobre um corpo, um ponto, um átomo, por exemplo, vai nos dar a aceleração quando consideramos a massa desse corpo. A partir da aceleração nós temos a velocidade, a partir da velocidade sabemos como muda a posição, etc. Portanto, com estas leis de movimento de Newton nós conseguimos calcular, a partir da configuração inicial, toda a trajetória de forma determinística. Portanto, o que temos de resolver é essencialmente isto. Nós precisamos de saber como é que varia a posição, ou o momento a dividir pela massa, e isso é dado pela velocidade. Precisamos de saber como é que varia a velocidade obtendo a aceleração, isso é dado pela força. E precisamos de saber a força, e isso é dado pelo gradiente da função potencial. Portanto, essencialmente, nós conseguimos calcular tudo isto, tudo o que é necessário para avançar no filme, se conseguimos calcular aquela função potencial e o seu gradiente. Portanto, isso será o que nós vamos precisar para poder fazer a dinâmica molecular, e que também usamos nos métodos de Monte Carlo. É essencialmente uma forma de estimar a energia potencial de todo o nosso sistema, de todos os átomos que temos lá na nossa proteína, no solvente e assim por diante. Originalmente, a dinâmica molecular, ou neste caso era atómica, começou assim que houve computadores minimamente capazes de fazer estes cálculos. Portanto, isso aqui era um IBM 704, bastante maior do que os que nós usamos hoje em dia, ainda com tubos de vácuo e assim. E esta foi uma das primeiras experiências neste género de cálculo de dinâmica molecular
foi a transição de fase, portanto, evaporar um sistema em que os átomos eram modelados como esferas. Aqui temos também dinâmica de danos por radiação. Essencialmente o que tinham aqui era um sistema de integração numérica, como estes que vamos ver agora, dinâmica molecular. Usavam 500 átomos e demorava cerca de 1 minuto para calcular cada passo, cada iteração da dinâmica molecular que estavam a fazer. Mas para ter uma ideia da comparação, estes IBM 704 conseguiam fazer 12.000 operações de soma, operações algébricas destas simples, por segundo. Um telemóvel moderno faz cerca de 1.000 milhões de operações destas, 10 mil milhões, portanto é cerca de 1 milhão de vezes mais poderoso o CPU que temos num telemóvel do que o computador que usavam nesta altura. Claro, conforme os computadores foram evoluindo, a nossa capacidade de fazer este tipo de coisas foi evoluindo também. Outro detalhe importante foram os próprios algoritmos que nós usamos. Basicamente, o problema que nós temos aqui, quando nós temos de integrar aquelas equações de movimento, é que nós temos de dar um passo de tempo suficientemente pequeno para assumir que as derivadas não mudam durante esse instante. Porque aí podemos simplesmente usar a derivada, multiplicar pelo passo de tempo e calcular o instante seguinte. Se o passo de tempo for muito grande, então o nosso sistema não se vai comportar realisticamente e pode até divergir. Mas se o passo de tempo for muito pequeno, nós temos que fazer muitos cálculos para fazer uma simulação. Um avanço aqui, em 1967, foi a aplicação do método Sturmer por Verlet a este tipo de problemas e, basicamente, o que fez foi considerar, quando nós queremos calcular a posição de um certo átomo no tempo seguinte, portanto, no tempo t mais um certo delta t, nós podemos considerar a expansão de Taylor da função da posição e nos vai dar a posição em t, a velocidade a que ele está em t vezes esse espaço de tempo, portanto isso diz-nos quanto é que ele vai andar, a aceleração vezes o quadrado desse espaço de tempo a dividir por 2, o b será a derivada da aceleração, como a aceleração está a variar, e assim por diante, e temos depois um erro da ordem do ΔT à quarta. Mas se fizermos a mesma coisa para trás, no tempo, com menos ΔT, obtemos esta fórmula diferente, em que todos os termos ao quadrado vão parecer positivos, porque o menos ΔT, o menos com menos vai dar mais, os outros vão parecer negativos, portanto acabam por cortar. E simplificamos a nossa expansão e acabamos por ter esta fórmula para calcular a posição a seguir esse passo do tempo, depende da posição onde estava, a posição onde estava no tempo anterior e a aceleração. Portanto, nem sequer precisamos aqui da velocidade, a velocidade desaparece, simplifica-nos as contas e o erro que nos sobra vai diminuindo com o quadrado, com a quarta potência do ΔT. Portanto, rapidamente podemos reduzir este erro para muito pequeno, com pequenas alterações no ΔT. Portanto, este é o algoritmo básico de integração que é usado para nós irmos avançando no filme. Precisa inicialmente de 2 pontos, nós temos que ter sempre o ponto T e o anterior para poder calcular o próximo, portanto precisamos ter uma estimativa inicial de 2 pontos, por exemplo com uma expansão de Taylor inicialmente. Tem algumas variantes, há um Verlet com variante para a velocidade que tem o termo de velocidade explícito, que também é bastante usado. O Leapfrog é um algoritmo baseado neste, mas que vai alternadamente atualizando as posições e a velocidade. Portanto, temos várias variantes neste, mas basicamente a ideia é tentarmos arranjar uma forma eficiente de integrar aquelas equações de movimento de Newton em passos pequenos, mas tentando com que o passo possa ser o maior possível, mantendo o erro suficientemente baixo. Porque se o passo for muito pequeno, nós depois temos muito mais cálculos para fazer, demora muito mais tempo a simulação. Então agora precisamos de atualizar as posições, as velocidades e as acelerações, não é? Atualizamos a posição com base na velocidade, a velocidade podemos atualizar com base na aceleração, a aceleração calculamos pela força e a força calculamos pelo gradiente da energia potencial. Portanto, o problema aqui básico, o fundamental, é calcular este gradiente da energia potencial para saber para onde é que os nossos átomos estão a mover.
E é aí que entra este campo de forças. O campo de forças não é bem como no Guerra das Estrelas e assim, mas é uma definição desta energia potencial. Portanto, essencialmente, o campo de forças em dinâmica molecular e em métodos de Monte-Carlo também é o conjunto de funções e parâmetros que nós vamos usar para calcular a energia potencial. E tipicamente tem estas componentes diferentes. Tem este potencial de Lennard-Jones, que tem a repulsão devido a Pauli e a atração devido às forças de Van der Waals. Quando nós tentamos empurrar dois átomos demais, um para cima do outro, a sobreposição das orbitais causa uma força de grande repulsão por causa do princípio de exclusão, e há uma atração de Van der Waals por causa dos dipólos que são induzidos nas nuvens eletrónicas. Então temos essencialmente esta função aqui, com um termo repulsivo com um parâmetro da distância um parâmetro dividido pela distância elevado a 12 e um termo atrativo que está mal, devia ser um 6 ali em vez de um 12, que é elevado à sexta potência. Depois temos o potencial de Coulomb, cargas elétricas diferentes, átomos podem ter cargas parciais e vão atrair ou repelir conforme a carga é igual ou é diferente. Temos potenciais também intermoleculares, por exemplo, podemos considerar que as ligações químicas funcionam como molas bastante rígidas e que têm de estar à volta daquela distância de equilíbrio. Os ângulos de ligação também funcionam como molas, portanto também têm de estar à volta daquele ângulo de equilíbrio. Os ângulos diédricos podem ser modelados de duas formas diferentes. Esta função harmónica faz também como se o ângulo diédrico fosse uma mola à volta do seu valor ideal. E depois temos este cosseno, que é regular, pode dar várias voltas, mas que é uma função também semelhante. Portanto, essencialmente nós estamos a dar aqui funções que nos indicam a energia potencial devido a interações entre átomos que não estão ligados entre si, que podem aproximar demasiado ou estar a uma distância um do outro, interações eletrostáticas entre cargas diferentes e deformações nas ligações químicas, no comprimento da ligação, nos ângulos de ligação e nos ângulos diédricos. Quando nós juntamos todos estes termos, vamos obter a nossa função de potencial. E agora podemos parametrizar isto para átomos diferentes, conforme as suas massas, as suas cargas, os comprimentos de ligação, os ângulos ideais da ligação, ângulos diédricos e assim por diante. Portanto, se tivermos estas funções e os parâmetros para todos os tipos de átomos e aminoácidos, nós temos um campo de forças determinado para aquele tipo de moléculas. Estes parâmetros nós temos de encontrar, ou, em alguns casos, para moléculas pequenas, pode ser feito mesmo ab início com cálculos de mecânica quântica, mas em geral, para moléculas grandes, há aqui no fundo, acabam por ser semi-empíricos. Nós começamos com umas estimativas por mecânica quântica, mas depois ajustamos os parâmetros de forma a que estas simulações deem certo com estruturas conhecidas. Portanto, em geral, estes campos de força são ajustados de uma forma semi-empírica e são específicos para tipos diferentes de proteínas. Temos aqui alguns exemplos. O AMBER, este é o acrónimo para isto, Assisted Model Building with Energy Refinement. AMBER é também um pacote de software para dinâmica molecular e esse não é gratuito, mas o campo de forças AMBER é gratuito, pode ser usado livremente e tem parâmetros para péptidos, proteínas, ácidos nucleicos, moléculas orgânicas e assim por diante. Portanto, há muitas variantes deste campo de força com parâmetros ajustados para diferentes tipos de moléculas. O Gromov tem uma particularidade que inclui todos os hidrogénios alifáticos, portanto aqueles que não são polares, nos seus carbonos correspondentes. Portanto, os carbonos ficam como se fossem um bocadinho inchados a este modelo de United Atoms, mas simplificam o número de átomos que têm de usar na modelação. O Charm tem duas variantes, com o United e All Atoms também. Portanto, há vários campos de força que nós podemos usar. Essencialmente, o que eles têm é um conjunto de funções para descrever a função potencial e os parâmetros correspondentes a cada tipo de átomo, cada tipo de aminoácido, para fazer esses cálculos.
Depois, na dinâmica molecular, nós temos também de considerar que quando uma proteína está numa situação real, não está sozinha ali numa caixa. Portanto, está num meio bastante maior, com muitas outras moléculas à volta. E nós não conseguimos simular uma célula inteira, por exemplo. Isso seria muitas moléculas, não tínhamos hipótese de fazer isso. Então, o que vamos fazer é, como o ambiente em que a nossa molécula está é demasiado complexo, vamos fazer batota. E usamos, tipicamente, estas condições periódicas de fronteira. A ideia é que a nossa proteína de interesse, ou a nossa molécula de interesse, está aqui dentro de uma caixa que nós vamos assumir que pertence a um espaço muito maior, não tem vidro à volta nem nada disso, mas que tudo à volta ocorre exatamente o mesmo que está a ocorrer aqui. Portanto, todas estas caixas são iguais. Então, o que podemos fazer é que, se uma molécula de solvente, por exemplo, desaparece aqui para este lado, sai da caixa por causa da velocidade que tem, da sua trajetória, nós podemos assumir que outra molécula de solvente exatamente igual entra pelo outro lado, porque foi a que saiu da caixa ao lado onde estava a acontecer exatamente a mesma coisa. Ou seja, basicamente, na prática, é como se nós tivéssemos uma caixa em que tudo o que sai por um lado é teletransportado para o outro e todas as distâncias podem ser medidas ou por um lado ou pelo outro. Portanto, se nós tivermos uma molécula aqui encostada a esta parede, nós podemos encontrar moléculas próximas aqui deste lado da caixa, porque estamos a medir a distância atravessando a parede. Esta é a ideia destas condições de fronteira periódicas em que nós estamos a simular uma caixa dentro de um ambiente muito maior, onde tudo está a acontecer à volta exatamente como acontece dentro da nossa caixa. Portanto, partículas que saem de um lado entram pelo outro, distâncias são medidas à imagem mais próxima, que pode ser até dando a volta pela fronteira da caixa, e o que nós precisamos é ter uma caixa suficientemente grande para pelo menos ter ali algum solvente à volta da nossa proteína, mas não precisamos de tentar simular um espaço muito maior, porque podemos estar sempre a considerar que está a sair de um lado, está a entrar do outro, e medir sempre as distâncias assim. Agora, nós temos também de garantir as condições termodinâmicas da nossa simulação. Temos a temperatura, a pressão, para que a simulação seja realista, temos de garantir isso. E aqui entra esta noção de um ensemble, uma noção estatística. O ensemble será uma população ideal com umas certas condições, umas certas características e distribuída de uma certa forma. Por exemplo, este é o Microcanonical Ensemble. Nós temos uma população em que é constante o número de átomos, ou o número de moléculas, o volume e a energia total do sistema. Portanto, o sistema está energeticamente isolado, a energia mantém-se. E agora, nós podemos imaginar que o ensemble será o conjunto todo de configurações diferentes do sistema, um conjunto idealizado, que cumpre aquela condição. Tem o mesmo número de partículas, o mesmo volume e a mesma energia. E assim, se nós estivermos a correr a nossa dinâmica molecular por este ensemble, no fundo estamos à procura de uma trajetória, um trajeto das posições dos nossos átomos dentro desta população, em que o volume é sempre o mesmo, o número de partículas é o mesmo e a energia conserva. Claro que normalmente nós queremos conservar mais do que isto. Temos este ensemble canónico NVT, em que temos o mesmo número de partículas, o mesmo volume e a mesma temperatura, e aqui nós vamos precisar manter a temperatura estável usando um termostato virtual. Por exemplo, este termostato da Rensen o que faz é escalar as velocidades das partículas todas para manter a temperatura constante. Em função da temperatura, nós sabemos que podemos ter uma certa distribuição de velocidades das partículas. Se essa distribuição de velocidades começar a desviar para demasiado rápido, o termostato entra em ação, escala as velocidades todas para mais lento e mantém a temperatura no sítio certo. Se elas estiverem lentas demais, acelera-as um bocadinho, aumenta-lhes a velocidade e mantém sempre a distribuição das velocidades de acordo com a temperatura em que nós queremos fazer a simulação. Temos também este ensemble NPT, o isotérmico e isobárico, que mantém a mesma pressão e a mesma temperatura. Aqui nós precisamos destes barostatos virtuais para manter a pressão da nossa simulação, que podem ou ir ajustando o tamanho da caixa de maneira a aliviar ou aumentar a pressão conforme ela vai saindo do que nós queremos,
ou então alterar com um fator de escala todas as distâncias medidas, como se de repente estivesse tudo mais longe ou mais próximo. Portanto, temos estes barostados diferentes, Barenson e de Parinello-Raman, que podemos usar para manter a pressão na nossa simulação. Notem que isto não são objetos físicos, não é? São, no fundo, truques algorítmicos, mas a ideia aqui é que nós estamos a tentar manter a trajetória dos nossos átomos dentro daquilo que seria de esperar quando a temperatura e a pressão é constante, neste caso. Portanto, dentro desse conjunto idealizado de possíveis conformações que mantêm o mesmo número de átomos, mesma pressão, mesma temperatura. Eu vou dar aqui um exemplo um pouco mais detalhado de como é que poderíamos começar a fazer uma dinâmica molecular com o GROMACS, porque isto é uma coisa muito difícil de fazermos na prática, porque só começar a usar o software e instalá-lo e assim tem um overhead muito grande de tempo e tirava-nos muito tempo ao resto. É também improvável que vocês vão fazer estas coisas, porque tipicamente se precisarem de uma dinâmica molecular, provavelmente terão de colaborar com alguém que tenha experiência nisto, porque isto já começa a ser uma coisa bastante exigente e especializada. No entanto, é importante que vocês tenham uma ideia do que é que isto acarreta, não só por acaso quiserem mesmo enverdar por isto, mas também para terem uma noção realista do que é que se tem de fazer nestes casos, para vocês precisarem recorrer à dinâmica molecular. Eu vou-me basear neste tutorial do Justin Lemkool, que vocês podem seguir neste link. Portanto, se quiserem instalar o GROMACS e seguir o tutorial, podem fazer. E o primeiro passo será preparar a nossa estrutura de PDB. Um dos problemas que temos é que quando descarregamos a estrutura, temos lá a proteína e temos também as águas de cristalização, muitas vezes determinadas lá na estrutura. Essas não são as que nós vamos usar na modelação, porque tipicamente estamos a modelar com uma estrutura que se comporta no solvente e não quando está ali entalada no cristal. Então nós podemos simplesmente editar o ficheiro PDB e apagar todas as águas, tudo que tem aquele HOH, e vamos deitá-los fora. Depois disto, vamos ter de criar os ficheiros iniciais para começar a preparar a simulação. Portanto, vamos ter de especificar o campo de forças que queremos usar. No caso do GROMACS, podemos usar várias variantes do Lambert, do Charm, do Gromov, do Opels e assim por diante. Aqui neste tutorial ele usa o Opels. E o que vamos fazer é usar este programa, PDB to GMX, que vai partir do ficheiro de estrutura que nós damos e começar a criar os ficheiros que o GROMACS depois vai usar para a simulação. Portanto, vamos criar este ficheiro GRO com a estrutura da nossa proteína, mas com os hidrogénios agora adicionados. Lembrem-se que o ficheiro PDB não tem os hidrogénios, portanto, este programa vai processar essa estrutura, calcular a posição dos hidrogénios e acrescentá-los. Vai-nos criar também este ficheiro com a topologia, que descreve os tipos de átomos, as ligações entre eles e assim, de acordo com o campo de forças que nós usamos. Lembrem-se que o campo de forças tem de ter aquelas funções e os parâmetros para os átomos. Para isso tem de definir os tipos de átomos, os tipos de ligação, os ângulos de edros e assim por diante. Portanto, de acordo com o campo de forças que nós usamos, este programa vai criar uma descrição de topologia que depois possa ser usada com este campo de forças. Podemos também escolher o modelo que nós queremos usar para as moléculas do solvente. Nós vamos pôr explicitamente moléculas de água à volta da nossa proteína. Este modelo FCCE modela a molécula de água como 3 pontos, com uma diferença de carga, com os hidrogénios e o oxigênio, e com uma correção para a polarização da molécula também. E depois, cria também este ficheiro com umas restrições em todos os átomos que não são de hidrogênio, que nós vamos depois usar mais tarde na fase de equilibrar a pressão e temperatura. Aqui podemos notar também, quando nós recorremos a este programa, que ele vai nos dizer qual é a carga total do nosso sistema. Portanto, neste momento estamos com 8 eletrões a mais por causa do estado de protonação de cadeias laterais naquela proteína. Agora vamos criar uma caixa onde fazer a simulação e vamos acrescentar moléculas de água. E todos os sítios que estão vazios vamos encher com água. Portanto, primeiro vamos editar o nosso ficheiro de configuração. Vamos especificar que queremos um nanômetro de distância à volta da nossa proteína, queremos uma caixa cúbica, queremos a proteína centrada. Portanto, há aqui várias opções para isto, não precisam de estar a decorar, mas vocês podem especificar
estes parâmetros. E, essencialmente, o que estamos a fazer aqui é criar o ficheiro de configuração para definir uma caixa à volta da nossa proteína, com um nanómetro de margem, onde depois vamos encher com água. E depois, este programa, o GenBox, usa aquele ficheiro de configuração e vai criar a nossa caixa, vai criar um novo ficheiro de topologia que inclui já todas as moléculas de solvente e tudo o que foi adicionado e, essencialmente agora, criou-nos todo este ficheiro de estrutura e de topologia para a nossa proteína dentro daquela caixa rodeada por moléculas de água. Agora precisamos de equilibrar as cargas. Nós temos a proteína com 8 eletrões a mais, por causa de uma carga negativa de 8, por causa do estado de protonação. Temos a água à volta, mas precisamos de acrescentar íons para equilibrar essa carga. Então o que vamos fazer aqui é criar este ficheiro do pré-processador com os detalhes da topologia e das coordenadas para acrescentar os íons e depois vamos acrescentar íons de sódio e cloro até esta carga menos 8. Notem que nós temos que definir quais são os íons positivos e quais são os íons negativos, mas neste caso, como estamos a acrescentar só o suficiente para neutralizar a carga, ele vai só acrescentar o sódio, não vai acrescentar o cloro. Mas usando isto, nós podemos também controlar a força iónica, podemos pôr mais íons do que é necessário estritamente para equilibrar a carga da proteína. Então, o que acontece com estes passos? Criamos a configuração com o pré-processador e acrescentamos lá os íons. O que ele vai fazer é substituir algumas moléculas de água aleatoriamente com estes íons de sódio para equilibrar a proteína. E isto agora será o aspecto que nós temos na nossa caixa. Nós temos a proteína ali no meio, temos imensas moléculas de água espalhadas aqui à volta, portanto a caixa está cheia de água. Algumas moléculas de água foram alteradas para íons de sódio, 8 delas aleatoriamente, para equilibrar a carga negativa na nossa proteína. Agora, isto foi criado aleatoriamente, portanto há de haver muitos sítios onde os átomos estão muito desborrachados uns contra os outros, há muitas coisas que nós temos de ajustar para isto agora ficar mais realista. Então o passo seguinte será fazer uma minimização de energia, deslocar tudo ligeiramente só para ajustar as posições de todos estes átomos de solvente e das cadeias laterais e assim, o que for preciso, para isto se acomodar melhor. Então vamos criar aqui um ficheiro de configuração para a minimização de energia. Basicamente estamos a fazer uma integração por gradiente para descer pelo maior gradiente da função de energia, porque nós temos é encontrar o mínimo da função de energia. Vamos parar quando encontrarmos aqui esta força ou menos entre os átomos, ou então ao fim de 50 mil passos. Portanto, se eu não encontrar isto, vai parar ao fim de 50 mil passos. Temos aqui vários outros parâmetros para como é que é o calculador de vinhos e assim por diante, mas essencialmente isto são ficheiros standard de configuração que nós podemos usar para fazer a minimização. E depois corremos a minimização com este ficheiro. Vamos criar primeiro com o ficheiro de configuração, com as coordenadas, a topologia e tudo, e agora corremos a minimização nesse ficheiro para reduzir aquelas colisões. E nós podemos ver aqui o cálculo da energia. Inicialmente está muito alto, porque nós temos átomos muito em cima uns dos outros, que estão a criar um estado com energia muito alta, mas vamos procurar minimizar essa energia e ao fim aqui, cerca de 600 iterações, ao fim nós já estabilizámos isto e ele parou. Portanto, relaxámos o nosso sistema para acomodar a posição de todos aqueles átomos de solvente e da proteína, de maneira a não ficar com nada a empurrar muito outras coisas. Agora precisamos de equilibrar a temperatura. Nós queremos fazer a simulação a uma temperatura fisiológica, mas a velocidade e as posições dos átomos que estão lá podem não estar de acordo com essa temperatura. Então nós vamos ter de ajustar as velocidades todas que nós temos, de maneira a que a sua distribuição seja mais equilibrada termodinamicamente e que a distribuição corresponda à temperatura que nós queremos. Agora, aqui tem um problema, porque nós temos inicialmente átomos que podem estar com velocidades muito altas, outros muito próximos uns dos outros ainda, com os grandes piparotes que já levaram e assim, por causa da posição onde começaram, e se nós simplesmente deixarmos o sistema equilibrar, vamos desfazer a nossa proteína toda. Há muita energia ali no solvente e na nossa proteína que
não podemos simplesmente deixá-la influenciar a estrutura da nossa proteína. Então é aqui que entra aquele ficheiro de restrições que foi gerado automaticamente logo no princípio, que cria uma penalização muito grande para qualquer movimento nos átomos pesados da nossa proteína. Eles podem ser movidos se for mesmo necessário, mas neste passo da simulação vamos tentar que eles não saiam do sítio. E isto evita que a nossa proteína seja toda desfeita por causa da temperatura da água antes de equilibrar. Então agora vamos usar estas restrições e vamos usar aqui este termostato de Berenson, que vai alterar a escala das velocidades durante a simulação para trazer à temperatura em que nós temos, e vamos fazer isto durante algumas iterações para equilibrar a temperatura do sistema. E vamos fazer o mesmo para a pressão depois. Continuamos com a nossa proteína restrita, que é para ela não se desfazer, e agora vamos usar também este varostato Parinello-Raman para ajustar a pressão, ajustar no fundo a escala a que nós estamos a considerar as distâncias, até termos uma pressão estabilizada. Por isso, o que estamos a fazer é mexer agora com os átomos de solvente e a proteína na nossa caixa e ir equilibrando tudo até estar à temperatura e pressão que nós queremos. Só depois disto é que podemos começar a simulação por dinâmica molecular. Portanto, a ideia aqui é só para vocês terem uma noção de como é que nós podemos correr uma simulação destas. Não é simplesmente pôr a proteína num sítio e carregar num botão, se bem que haja software que funciona assim, mas aí tende a simplificar bastante as coisas. Por exemplo, o solvente não é explícito, é implícito nos parâmetros da função que avalia o potencial, e temos menos controle sobre como a dinâmica está a funcionar. Se vocês quiserem fazer uma simulação de dinâmica molecular mais detalhada, têm de ter cuidado, têm de fazer esta preparação inicial. Depois disto, podemos pôr a simulação a correr, e agora, claro, pode demorar bastante tempo, porque para simular alguns picosegundos podemos ter o computador a correr horas ou dias, ou assim, depende agora do sistema que nós temos. Além de simulação por dinâmica molecular, nós temos também estes métodos de Monte Carlo. A ideia geral aqui é que, em vez de estarmos a calcular uma simulação, um trajeto dos nossos átomos ao longo desse ensemble, dessa população idealizada de todas as conformações possíveis àquela pressão e temperatura, o que nós podemos fazer é simplesmente tirar uma amostra aleatória dessa população. Portanto, não vamos tentar seguir ao longo do tempo o que é que está a acontecer, vamos tentar mostrar dessa população para ter uma ideia de qual é que é a distribuição de configurações dessa população. Portanto, em vez de trajetória, nós vamos tentar fazer uma amostra do ensemble. Isto é bom para obter dados termodinâmicos, equilíbrio entre várias conformações, energia relativa ou algo assim das várias conformações, e também é bom para fazer otimização. Tipicamente, nós temos de encontrar a melhor estrutura. Dinâmica molecular pode não ser o ideal, porque nós estamos a reproduzir o filme todo do enrolamento. Isso pode-nos dar uma ideia de como é que a proteína se enrola, mas pode não ser uma forma eficiente de encontrar o melhor enrolamento. Monte Carlo, como permite dar saltos maiores e não ficar tanto tempo encravado ali em certas estruturas intermédias, pode ser mais rápido para encontrar a estrutura ótima. Brevemente, o algoritmo será selecionar, a cada passo, vamos selecionar aleatoriamente um ângulo, um diedro, um átomo, algo assim, vamos causar uma perturbação no nosso sistema. Por exemplo, vamos alterar a rotação do ângulo diedro, e agora vamos comparar a energia, o potencial calculado nas duas estruturas. Se estivermos, por exemplo, a tentar otimizar a energia, nós podemos tendencialmente aceitar sempre que a energia baixa. Estamos a tentar otimizar a estrutura, encontrar a menor energia, e podemos aceitar ou rejeitar com uma probabilidade conforme a energia alta. Se a energia sobe muito, rejeitamos; se sobe pouco, temos uma probabilidade de encontrar. Se o nosso objetivo for obter uma amostra estatística das conformações diferentes, nós podemos usar estas probabilidades, por exemplo, recorrendo à distribuição de Boltzmann. Há uma certa probabilidade mais pequena para energias muito diferentes da esperada, maior se a energia estiver próximo da esperada àquela temperatura, e nós podemos usar isso para obter depois uma amostra que se distribui de acordo com o que seria esperado.
Mas, de qualquer forma, o que estamos a fazer aqui é, essencialmente, introduzir perturbações aleatórias no sistema, avaliar essa energia e depois aceitar ou rejeitar cada uma delas conforme o valor, a variação de energia e a comparação disso com as condições e os objetivos da simulação. Diferenças entre métodos de Monte Carlo e dinâmica molecular. Uma delas, importante, é que a dinâmica molecular é determinística. Nós estamos a cada passo a calcular as trajetórias todas, a velocidade, a posição e assim, mas os métodos de Monte Carlo são não determinísticos. Nós estamos a fazer alterações aleatórias. Portanto, em princípio, se isto fosse mesmo aleatório, cada vez que corresse em simulação, tinham resultados diferentes. Claro que na prática o computador funciona com números pseudo-aleatórios. Se nós usarmos a mesma seed inicial, podemos ter a mesma coisa, mas a ideia conceptualmente do algoritmo é que será não determinístico. Portanto, o que nós obtemos no caso de Monte Carlo é uma amostra aleatória daquele ensemble, daquela população ideal das várias configurações. No caso de Monte Carlo não temos um passo de tempo, não temos a ideia de quanto tempo é que demora cada coisa. Se nós quisermos ter uma noção do tempo, precisamos de dinâmica molecular, porque aí estamos a andar um delta T de cada vez, podemos contar quanto tempo é que demora cada fase do enrolamento da proteína. No caso de uma simulação por Monte Carlo, nós estamos simplesmente a obter uma amostra de conformações diferentes, não há noção da ordem pela qual elas surgem, nem do tempo em que estamos em cada fase. No caso de métodos de Monte Carlo, nós não estamos a lidar com uma molécula. No caso da dinâmica molecular, nós estamos a acompanhar uma molécula ao longo do tempo. No caso de métodos de Monte Carlo, no fundo, estamos a mostrar uma população ideal de moléculas, potencialmente infinita, de onde nós vamos tirar um subconjunto. Métodos mistos. Nós vimos, por exemplo, o FIRE, no modo intensivo do FIRE 2, todas aquelas partes que não têm bons templates são depois otimizadas por métodos ab initio. Portanto, essencialmente, o método misto vai combinar aquelas previsões baseadas no conhecimento de estrutura, por homologia, por threading, com métodos ab initio para aquelas partes que nós não conseguimos modelar adequadamente. Portanto, vamos ter threadings, previsão de estrutura secundária, homologia, assim, da parte knowledge base, e depois, tipicamente, Monte Carlo, minimização por Monte Carlo para tentar encontrar a melhor estrutura com base naquelas restrições, daquelas que já encontramos, e as outras partes que nós ainda não sabemos. Há vários métodos de Monte Carlo, por exemplo, este do Replica Exchange de Monte Carlo é bastante usado, em que nós temos em paralelo várias populações a decorrer e de vez em quando trocamos exemplos entre elas, para aumentar a aleatoriedade e a exploração. Mas basicamente o que estamos a fazer aqui é tentar encontrar as estruturas mais prováveis, com aquelas que minimizam a energia, causando perturbações aleatórias e selecionando preferencialmente aquelas que baixam no energia. Resumindo esta parte, previsão à partida, ab initio, do zero, não depende de homologias. Se bem que os campos de força tipicamente são determinados de forma empírica, olhando para estruturas já conhecidas, a previsão em si, por exemplo, a dinâmica molecular, não depende de estarmos à procura de estruturas homólogas àquela frequência que estamos a modelar. No caso da dinâmica molecular, nós estamos a calcular uma trajetória determinística, resolvendo aquelas equações de Newton, com base na função de potencial, que é dada pelo campo de força. No caso do Monte Carlo, nós estamos a tentar mostrar aleatoriamente obter uma amostra daquela população idealizada do ensemble que também nos é dado pelo campo de força e que vai ter, por exemplo, o conjunto potencialmente infinito de todas aquelas sistemas daquela proteína com aquelas moléculas de água que têm o mesmo número de moléculas, a mesma pressão e a mesma temperatura. E agora vamos, por perturbações aleatórias, tentar obter uma amostra representativa dessa população. Em ambos os casos, nós temos que ter cuidado com a fase inicial, como é que montamos o sistema, onde é que pomos os solventes, as cargas, os campos de força que usamos têm de estar adequados às condições e às moléculas que estamos a simular e assim por diante. Na prática, muitos dos servidores que vocês podem usar para a previsão de estrutura terciária misturam estes métodos ab initio com os métodos knowledge base que nós vimos na sessão anterior.
Portanto, tudo aquilo que tem bons templates e boa homologia vão buscar a estrutura aos templates. As falhas estão resolvidas com estes métodos AB initio. Para estudar isto, este artigo de revisão, eu já partilhei no Drive, vocês têm uma descrição bastante detalhada de dinâmica molecular, métodos de Monte Carlo. O artigo tem muitos detalhes da parte estatística que vai para além do que nós exigimos aqui, mas tem também a parte da descrição dos campos de força e assim podem ver mais ou menos, no fundo, prestem atenção àquilo que está aproximadamente ao nível dos slides. Não vale a pena estarem a tentar perceber toda a anotação estatística dos métodos de Monte Carlo e assim, a não ser que isto seja uma coisa que vocês vos interesse fazer. E nesse caso, podem continuar por aí. Lembrem-se que a ideia aqui destas aulas é dar-vos o ponto inicial de onde vocês depois possam seguir a aula.